Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Jair Luiz Reis e vamos continuar refletindo sobre a relação Cristo e a Igreja. Hoje, a partir deste título, dessa imagem tão importante, que diz a Igreja como corpo de Cristo. Então, este é um conceito que é desenvolvido por São Paulo, principalmente esse texto aqui que aparece para vocês, 1 Coríntios 12 até o versículo 27. Vamos ao texto para a gente entender um pouco melhor essa relação e essa importância. Com efeito, o corpo é um, e não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, mão, eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Não temos como ler o texto todo, agora eu vou pular para o versículo 26, já concluindo, quando diz, se um membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e sois os seus membros, cada um por sua parte. Temos essa imagem que São Paulo usa, esse trecho para ilustrar. Então, o corpo é uno, ele tem como referência Cristo, que é a cabeça, e todos, enquanto igreja, constituímos estes membros. Cada um com o seu dom, com sua capacidade, com seu ministério, com a sua vocação. Mas o corpo é único, como começa aqui. Estamos falando, o corpo é um, mesmo tendo muitos membros. Todos os membros estão voltados para onde? Para a cabeça, que é Cristo. E aí temos essa tese fundamental de São Paulo. Um único caminho da salvação para todos os fiéis na fé em Jesus Cristo, conforme Romanos 3, 22, e vai desenvolvendo os seguintes: caminho da salvação, fé em Cristo. Todos constituímos o corpo de Cristo, estamos voltados para o Cristo. Então não tem como não perceber, a partir desse título, essa relação central entre Cristo e a Igreja e Cristo. O conhecimento rápido da Igreja se deve também à teologia paulina, que afirma a viva consciência de todos os crentes na unidade doada por Deus e que exige a plena concórdia, a saber, a única fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. O que nos move, o que nos une é a fé. Essa fé que Cristo instaurou, essa fé que Cristo nos trouxe, essa fé que, por Cristo, nos leva ao Pai no Espírito Santo. Temos um só batismo, que torna visível nossa unidade com Cristo. Depois vocês podem retomar esses textos aí de Gálatas 3, 26 seguintes, Efésios também 4, versículos 3 até o 6, porque senão o vídeo vai se estender mais do que eu quero. Então, retoma esses textos, esse único batismo. Somos batizados em nome de Cristo no Espírito Santo. Então, a participação em comunhão do único corpo de Cristo, no pão eucarístico, a 1 Coríntios 10, 16, 17. Com isso, vemos que São Paulo refletiu agudamente sobre a natureza da Igreja. Ela é caracterizada por ele não somente como a união de crentes em Cristo, povo de Deus do Novo Testamento, mas a comunidade terrena do Senhor glorificado. Por isso usa essa metáfora do corpo de Cristo, que tem
a Cristo sempre como a cabeça. Então é preciso juntar a imagem do corpo à cabeça, que é Cristo. É o texto também de Efésios 1, 21, 23. Como é um texto, como são poucos versículos, deixa eu achar rapidinho aqui o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 21 a 23. Muito acima de qualquer principado e autoridade e poder e soberania. De todo nome que se pode nomear, não só neste século, mas também no vindouro. Tudo ele pôs debaixo de seus pés, e pôs acima de tudo como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em tudo. Cristo é esse centro, é a cabeça da igreja. Então, este dado, ele é importante, visto que Cristo estabeleceu na igreja o espaço da conciliação e da paz. É o próprio Cristo que comunica a sua plenitude à igreja. Por isso, no vídeo anterior, nós falamos que a igreja prolonga as obras de Cristo. E por meio da igreja, nós chegamos a Cristo. Então é bom lembrar que Cristo não é somente a cabeça da igreja, mas é constituído por Deus como Senhor do universo. Tá nessa obra do Gerard Lofin, Deus precisa da igreja? É um livro bastante amplo que vai mostrar, ele faz em forma de pergunta, né? Pode até parecer um pouco estranho, Deus precisa da igreja? Na verdade, se nós falamos que a igreja é corpo de Cristo, a igreja é instituída pelo próprio Deus Pai, por meio do seu Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo, que a guia. Então, claro, é uma realidade que o próprio Deus confere. Então, por isso lemos, Deus quis levar os tempos à sua plenitude, reunir o universo inteiro sob um só chefe, Cristo, o que está nos céus e o que está sobre a terra. Retomando Efésios 1, 10. Centralidade de Cristo. É o chefe, a cabeça. Ele, toda a ação da igreja precisa estar voltada. Então, o corpo de Cristo, termo próprio da teologia paulina, é mais usado pelo Vaticano II para expressar também o mistério da igreja. Então, o concílio entende de maneira diversa essa compreensão. A afirmação de Cristo é cabeça, nos encontramos na Lumen Gentium número 9, no parágrafo 2º. Aqui, esse 2 quer dizer parágrafo 2º. Também no número 17 da Construção Dogmática Lumen Gentium. Então, outro aspecto que na Lumen Gentium 746 vai como órgão fundamental do corpo. O corpo, ele não subsiste sem a cabeça. Então, essa é uma importante metáfora. Tudo precisa funcionar plenamente para a compreensão eclesiológica e dessa relação de Cristo e a igreja. Cristo que é a cabeça, nós que somos os membros, então é um órgão fundamental. Então, e que rege a vida do povo de Deus. Aqui, retomando aqui a Construção Dogmática Lumen Gentium, número 13, no parágrafo 1º. E também no número 33, igualmente, parágrafo 1º. Não, vocês podem encontrar o link lá naqueles 2 vídeos que eu falei para vocês da estrutura da Constituição Dogmática Lumen Gentium. Então, procurem lá, procuram ver um pouco esse documento importante. Então, Cristo é a cabeça, órgão fundamental do corpo e que rege a vida de todo o povo de Deus. Nós somos regidos por Cristo, porque nós realizamos as obras que ele realizou e agora nós atualizamos na vida da igreja. Então, todos formam em Cristo um só povo, o povo messiânico. Este povo messiânico tem por cabeça Cristo, o qual foi entregue por causa dos nossos crimes e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos
4:25. Este povo tem por condição a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus. Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 9. Nós somos dignos porque Cristo resgata a nossa dignidade, que o pecado tinha tirado de nós. E mais, nos confere uma liberdade sem igual, isto é, a liberdade de filhos e filhas de Deus. Inerente à imagem do corpo de Cristo, surge também a Igreja como esposa. Novamente, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 7. Aqui nós usamos a abreviatura. Geralmente, a abreviatura LG remete à Constituição Dogmática Lumen Gentium, a inicial do documento, do nome central. Então, além do mais, a imagem do corpo de Cristo ajuda a integrar suas dimensões, visível e invisível. Nós somos uma comunidade de fé, ao mesmo tempo visível e espiritual, invisível também. E vamos fechando o nosso vídeo. Então, quando dizemos que a igreja é corpo de Cristo, dizemos que todos são seus membros, que por sua vez são incorporados a Cristo, que é a cabeça, e a ele estão ordenados. Concluo aqui com uma frase do Gerard Lupin, dessa obra que nós já mencionamos, menciona: o fato da igreja ser corpo de Cristo não quer dizer que ela possa ser equiparada a ele. Claro que não. A igreja, ela é a mediação nos meios que comunicam a graça de Cristo. Ela não pode ser confundida como Cristo em si. Ela é o instrumento, o caminho para chegarmos ao Pai por meio de Jesus Cristo no Espírito Santo. A igreja precisa favorecer, precisa disponibilizar cada vez mais, ser instrumento da salvação de Deus para nós. Por isso ela dispõe dos meios. Para isso o próprio Cristo, que é a cabeça da igreja, lhe conferiu este mandato. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Se você gostou, então compartilhe com seus conhecidos, com seus amigos. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.